Vamos lá iniciar mais uma videoaula, mais uma resolução comentada aqui de Matemática 2. Agora vamos resolver a questão número 5 da nossa lista, nossa primeira lista sobre funções. E essa questão, pessoal, foi uma questão que caiu na primeira fase do último vestibular da UES. Gostaria de adiantar para quem eu não falei ainda, que o último vestibular da UES, e eu falei sem medo de ser feliz, o assunto que mais caiu foi função do primeiro grau. Teve, se eu não me engano, 3 questões que envolviam diretamente função do primeiro grau e tiveram outras questões que misturaram função do primeiro grau com outros assuntos. Essa aqui, no caso, é uma das questões que requer principalmente o uso dos conhecimentos sobre função do primeiro grau. E aí você também precisa usar um pouco de geometria plana. Está misturando os dois assuntos, no caso, né? Então vamos à leitura da questão. No plano com sistema de coordenadas cartesianos usual, seja x a região limitada pelo gráfico da função de variável real dada por f de x igual a 2x, pela reta x igual a 3 e pelo eixo x horizontal. Assim pode-se afirmar corretamente que a medida da área da região x é igual a... Para que a gente possa dizer quanto equivale a área da região x, a gente precisa primeiro interpretar que região é essa. Aqui está dizendo que a região está sendo limitada pela função f de x, por essa reta x igual a 3 e pelas abscissas aqui, né? O eixo das abscissas, que é essa reta horizontal aqui, ó. Então, vamos primeiro aqui plotar o gráfico da função f de x igual a 2x. A função f de x igual a 2x é uma função do primeiro grau. O coeficiente angular é 2, maior do que 0, então é uma reta crescente. E o coeficiente linear, que é b, é 0. E como o coeficiente linear é 0, então vai cortar o eixo das ordenadas exatamente no 0. Isso nos diz que essa reta passa pela origem, ela vai ter o ponto coruja, né? As origens do sistema de coordenadas ortogonais, certo? Então está lá plotado, lá em vermelho, o ponto que é a origem. Para que a gente possa descobrir outro ponto desse gráfico, a gente chuta lá o valor de x igual a 1 e vou obter que f de 1 vai dar igual a 2 vezes 1, que dá 2, certo? Então, aqui eu concluo que o ponto 1, 2 pertence ao gráfico da função, certo? Ponto 1, 2 pertence ao gráfico da função. E como eu tenho já os dois pontos, o gráfico da minha função é a reta que passa por esses dois pontos, certo? Então, vamos estar lá o gráfico da minha reta, essa reta que passa por os dois pontos. Agora, a questão diz que a minha região é delimitada também pela reta x igual a 3. Aqui, pessoal, a gente precisa ter em mente que quando eu tenho uma equação y igual a uma constante, vai ser sempre uma reta horizontal. Por exemplo, y igual a 4 seria uma reta horizontal passando aqui pelo 4. Ó. Agora, x igual a constante vai ser sempre uma reta na vertical. Como no caso a gente tem x igual a 3, vai ser a reta vertical que passa pelo 3, né? Certo? Então essa reta aqui, ó, eu acabei de plotar. Está começando a aparecer minha região, né? E por fim a questão diz que essa região ela é delimitada também pelo eixo das abscissas, certo? Por este eixo aqui, ó. Então a minha região ela vai ser esse triângulo aqui, ó, certo? Minha região x é esse triângulo aqui. Eu preciso, para mim determinar a área dele, eu preciso da área da quanto é que mede a base. A base aqui está claramente mede 3, né? Agora a altura, quanto é que mede? Para mim descobrir quanto é que mede a altura, eu preciso descobrir quanto é que vale aqui esse ponto aqui, ó. Certo? Então, vamos determinar a intersecção desses dois gráficos. Para a gente fazer isso, a gente substitui o valor de 3 na fórmula da nossa função. E eu vou ter que f de 3 é 2 vezes 3, que dá 6. Então, esse ponto aqui ele é exatamente o ponto 3, 6. Então, essa altura aqui vai ser exatamente 6. Então, para mim ter a área da minha região, que a minha região vai ser, no caso, essa região aqui, lilás, x, para calcular a área dela, eu preciso calcular a área desse triângulo. E a área de um triângulo, a área do triângulo x, é base vezes a altura dividido por 2. A base eu sei que é 3, a altura eu sei que é 6. Então, 3 vezes 6 dá 18, certo? 18 dividido por 2, 9. Então,
vai ser 9 unidades de área, que no caso aqui é o item B, certo? Então tá aí uma questão da UES, resolvida, comentada.